Boa noite, Pai Jesus. Estamos aqui novamente ao vivo no nosso Café com Catequese. Estou gostando de fazer esse programa, viu? Todos os dias. Vamos ver se a gente intercala aí, né? Mas enquanto Deus não está nos dando graça, então vamos continuar fazendo. Vamos ver quem já entrou aqui. Alan Lopes, boa noite, a paz de Jesus. Beatriz Costa, paz de Jesus. Simone Lopes, a paz de Jesus. Diana Rodrigues, a paz de Jesus. Maurício Gomes, a paz de Jesus. Vanessa Maurício, a paz de Jesus. Rubens de Jesus, a paz de Jesus. Rubens de Jesus. Fabrício Augusto, a paz de Jesus. Rafaela Gomes, a paz de Jesus. Camila Palhas, a paz de Jesus. Fabrício Augusto, a paz de Jesus. Muito bem, quem mais aqui? Então hoje o nosso tema, como eu anunciei aí para vocês, vai ser sobre a escatologia, sobre o fim do mundo, né? Acredito que todo mundo está ansioso aí para saber como será o fim do mundo, né? Então nós vamos iniciar nossa live em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Valéria Batalha entrou aí, a paz de Jesus. Caroline Menezes, a paz de Jesus também. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escatologia, sobre o fim do mundo. Bom, como sempre falo para vocês, como eu sempre indico para vocês, o Catecismo da Igreja Católica, aqueles que têm aí podem acompanhar. Vou citar os números para vocês, né? Na primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, vocês lembram que eu fiz um vídeo que o Catecismo ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte, o símbolo dos apóstolos, eu creio. A segunda parte, eu celebro os sacramentos. A terceira parte, o meu agir cristão, né? Os mandamentos da lei de Deus, as bem-aventuranças. E por fim, a quarta parte, a oração do Pai Nosso. Então, na primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, lá no seu artigo 12, creio na vida eterna. Então, esse creio na vida eterna vai falar sobre o juízo particular, o céu, a purificação final ou purgatório, o inferno, o juízo final, a esperança dos céus novos e da terra nova. Um artigo antes, o artigo 11, vai falar também sobre a morte, né? Rodolfo Rodrigues, entrou Rodolfo, abraço Rodolfo, paz de Jesus para você. Então, o que significa esta palavra? Escatologia, né? Seriam as coisas últimas, os últimos acontecimentos, né?
Então, as últimas coisas, antigamente trataram também dos novíssimos. Eu vou indicar para vocês aqui também um livro que Jaqueline Landim, A Paz de Jesus, Jaqueline, Felipe Botzes, A Paz de Jesus. Isso, Felipe, muitas das coisas estão lá também no Apocalipse. Então, este livro aqui tá ao contrário aí para vocês, ainda vou consertar isso. Fala sobre a escatologia, sobre o fim do mundo. Este livro aqui é de Dom Henrique Soares da Costa, né? Então esse livro é novíssimo, saiu há pouco tempo pela editora Cleófas. Dom Henrique Soares, vamos ver aqui quem é Dom Henrique Soares. Acompanhe aí. Dom Henrique Soares da Costa nasceu em Alagoas. Olha aí, Felipe, terra dos seus parentes. E atualmente é bispo diocesano de Palmares, em Pernambuco. Realizou seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade Gregoriana, pela qual tem os títulos de bacharel e mestre. Foi presbítero do clero da Arquidiocese de Maceió, onde exerceu diversos ofícios. Foi reitor da Igreja de Nossa Senhora do Livramento por 15 anos. Em 2009, foi eleito bispo auxiliar de Aracaju, onde exerceu seu mistério por 5 anos. Foi ordenado para o episcopado no dia 19 de junho de 2009. Em 2014, foi nomeado bispo diocesano de Palmares, em Pernambuco, pelo Papa Francisco. Além do seu trabalho pastoral na diocese, tem se destacado desde os tempos de presbítero por um intenso trabalho, pregando retiros, ministrando cursos de teologia e evangelizando nas redes sociais. Então, quem não tem ainda Dom Henrique Soares da Costa no seu Facebook, né? Adicione ele, que ele tem muitas coisas interessantes para ensinar para vocês. Flávia Martins, a paz de Jesus, Flávia. Kleber Bispo, novamente aí me acompanhando, Kleber. Estou falando sobre escatologia, Kleber. Então, Dom Henrique escreveu este livro que contém 126 páginas. Contém 126 páginas. Por que ele escreveu este livro? Aqui ele vai falar assim: nesta obra, Dom Henrique Soares, grande pregador e propagador da fé e da doutrina católica, explica com simplicidade, profundidade e esperança um dos temas mais difíceis e importantes da teologia, que é a escatologia, os últimos acontecimentos da história da humanidade, ou seja, a morte, o juízo particular, o juízo final, o céu, o purgatório, o inferno, a segunda vinda de Jesus e os novos céus e nova terra. Dom Henrique aborda os temas segundo o Novo e Antigo Testamentos, com base na tradição da Igreja e do seu sagrado magistério, esclarecendo o que acontecerá com a história humana e trata da ressurreição dos mortos. Mostra também os enganos da crença na reencarnação. É um livro que nos traz muita esperança e vontade de amar a Deus acima de todas as coisas, esperando nele a nossa felicidade eterna, que olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram e coração humano jamais sentiu. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e também em Isaías 64, versículo 4. Essa sinopse aqui é feita pelo professor Felipe Aquino, lá da Canção Nova. Vamos ver aqui. Muito bem. Então, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre... Hoje nós não teremos café, está muito quente, né? Hoje, Elisângela Carvalho Martins, a paz de Jesus. Elisângela, esposa do primo da Rafaela, do Marcelo. Elisângela, e o Dudu, melhorou? Júnior, Camila Gomes, a paz de Jesus, Júnior. Hoje nós não teremos café opressor, mas nós teremos suco de goiaba oprimido, né? Então o café, ele oprimiu este suco aqui de goiaba, né?
Então, esse suco tá uma delícia. Muito café todos os dias, a gente acaba com o estômago, né? E também tá muito calor, hoje esquentou muito. Graças a Deus, já mandou chuva. Não sei se dá para vocês escutarem aí. Marconi Dida, lá de São Vicente novamente. Alan tá falando aqui. Essa noite está bom para tomar laranja ou maracujá. Maracujá, verdade, Alan. Cristiano, bebe Dolly Citrus. Meu Deus do céu, uma delícia. Mas muito bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre a escatologia, né? Vamos pegar lá na primeira parte, que ele tem o Catecismo da Igreja Católica. No artigo número 12. Desculpa, vamos iniciar com o artigo número 11. Então, vamos pegar aqui o parágrafo correto. O parágrafo é o 1006, que vai falar sobre a morte, né? Cida Palhas. Então, quais são as 5 coisas que a gente trata na escatologia? Ou seja, a morte, o juízo, também o purgatório, o céu e o inferno, né? Então essas coisas que nós vamos tratar aí um pouquinho hoje, né? Por que nós morremos? Qual é o motivo de tudo isso? Por que há tanto sofrimento? O que acontece após a morte? E qual é o destino todo deste mundo? Nós vamos ver um pouquinho neste encontro, nesta live. Está muito calor hoje aqui, eu estou na cozinha. A cozinha não tem ar-condicionado. Meu irmão está na sala com ar-condicionado. Então estou sofrendo aqui já para pagar as minhas penas. Eliana Santos. Oi, Eliana. Paz de Jesus. Cida Palhas. Boa noite. A paz de Jesus. Então vamos lá. A morte é o término da vida terrestre. 1007, desculpa. A morte é o término da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos, e como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como um fim normal à vida. Então, isso a morte, além de ser algo natural, né? Para nós também tem um sentido cristão, né? Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo, né? Então isso aqui está no número 1010. Tá suando mais que tampa de marmita. Cristiano, verdade, Cristiano. Estou suando mesmo, tá muito calor aqui nessa cozinha. Mas vamos lá, vamos continuar. A morte é consequência do pecado, né? Então vocês sabem que o demônio tentou os nossos primeiros pais, né? Então aconteceu o que? Essa desgraça que é o pecado. Todos nós merecemos, é o preço que nós pagamos por causa do pecado. Então nós merecemos a morte, mas só que, como o artigo aqui, o parágrafo 1010 fala, graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Por quê? Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer, lucro, né? Então, neste sentido, a morte para nós não é algo que nós morremos e acabou, não temos mais nenhuma expectativa, tudo se encerrou aqui. Isso não é podemos dizer assim, não é um pensamento cristão, né? Sueli Rosa, minha tia Sueli, a paz de Jesus, Sueli. Vou pegar uma toalhinha aqui, papel toalha, porque estou suando mesmo. Hoje está muito quente aqui nessa sala, nessa cozinha, desculpa. Gisele Nascimento. Oi, Gisele, a paz de Jesus, minha crismanda. Então este é o sentido, que nós morremos por causa do pecado, mas nós ressuscitaremos em Cristo.
Bom, adiantando um pouquinho, após a morte, o que acontece? Após a morte, nós temos um juízo particular. A morte põe fim à vida do homem, como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina, manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, em segunda vinda. Repetidas vezes, porém, afirma também a retribuição imediata depois da morte, de cada um em função de suas obras e de sua fé. Isso aqui está lá no parágrafo 1021. Duas grandes opções na madrugada, momento de fé com o Padre Marcelo Rossi e café com catequese do Kleber. Estamos acompanhando. Edmir quem escreve. Um abraço, Edmir. A paz de Jesus, obrigado por estar nos acompanhando aí. Só um minutinho, já volto aqui, rapidinho. Muito bem, desculpem. Ariane Veloso também entrou aí. Então, após a nossa morte, o que acontece, né? O nosso corpo, que ali já não é mais já um cadáver, né? Ele fica depositado ali, descansando, né? Aquele nosso corpo no túmulo, né? Como o de Jesus. Né? Ficou descansando durante 3 dias, aguardando o que? A ressurreição dos mortos. Né? Então, neste momento, a nossa alma vai a Deus, né? Vai a Cristo. E nesta chegada a Cristo, nós passamos por um chamado juízo particular. Né? O nosso juízo particular, ou seja, nosso tempo de agradar a Deus, o nosso tempo de ficar com Ele, de seguir o caminho dele, justamente até o momento da nossa morte. Lá não terá mais arrependimento. Então, no estado que nós saímos daqui, nós vamos nos encontrar diretamente com Deus. Se renunciamos totalmente a Deus, quando chegarmos lá, seremos já julgados nesse primeiro momento num chamado juízo particular. Ou seja, ou estaremos condenados eternamente, ou viveremos com Cristo eternamente. Certo? Então, no parágrafo 1023, os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Então, as pessoas que morrem na amizade com Deus, estarão diante dele, né? Aqueles que infelizmente não acompanharam a Deus na sua vida aqui neste mundo, por isso que é bom nós vivermos em oração, é bom nós vivermos uma vida de santidade, é bom nós fazermos o bem a todos, é bom nós procurarmos os sacramentos da Santa Igreja, respeitarmos, cumprir os mandamentos, para que nós, ao menos, cheguemos ao purgatório, que nós vamos falar um pouquinho mais. Bom, e o que seria então esta separação eterna
de Deus, né? Chamada aí de inferno. Então, a todos aqueles que não tiveram uma vida de santidade, que não tiveram uma vida de oração, que não ajudaram o próximo, que só quiseram a maldade, assim como o diabo, como Satanás, que viveram a sua vida toda, quando se apresentarem diante de Deus, infelizmente não vão querer esta vida, porque já neste mundo nunca quiseram, né? Então eles estarão condenados eternamente. Não posso dizer quem estará condenado, longe de mim isso, né? Até porque não sou Deus para falar isso, mas esse é um alerta aqui, é um ensino que a igreja faz para todos nós, que nós tenhamos uma vida aqui, no ensino de Jesus Cristo, né? Que nós teremos uma vida aqui, uma vida de busca de santidade. É o que Jesus pede pra gente, né? Então, quanto ao purgatório, que é este momento de purificação, entrou aqui também a Dalva da Silva, o Daniel Oliveira, Ariane Veloso, isso aí. Então aqui, neste livrinho do Dom Henrique Soares da Costa, né, sobre o purgatório, eu tenho uma passagem muito bonita explicando aqui a questão do purgatório. Vou passar aqui para vocês. No 117, na página 117. Eu vou ler aqui para vocês. Afinal, como devemos entender o purgatório? Vamos partir de uma belíssima imagem do Apocalipse, que descreve o Cristo ressuscitado. Os olhos eram como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze, incandescente no forno, e a voz como a voz de muitas águas. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 14 a 15, também em Daniel 10, versículo 6. Então aqui está falando assim: morrer é partir para estar com Cristo. Então quando nós morremos, nós partimos para estar com Cristo, para encontrar aquele que tem os olhos de fogo, quer dizer, que nos vê como somos. No nosso encontro com Ele, este fogo do seu olhar amoroso, fogo que é o próprio Espírito Santo, nos purificará. Tudo aquilo que em nós foi poeira do caminho, aquelas pequenas coisas que ainda nos atrapalham e impedem que fôssemos totalmente livres, serão queimadas, purificadas no abraço final que Cristo nos dará. Então, compreendemos bem, o purgatório não é o lugar, nem está entre o céu e o inferno. O purgatório é a purificação que recebemos logo após a nossa morte, quando o abraço amoroso de Cristo nos envolve no fogo do seu amor. Rodrigo Machado Pedroso, entrou aí também, Rodrigo, um abraço, a paz de Jesus. A gente passa pelo purgatório logo após a morte, caso ainda tenhamos aqueles apegozinhos, aquelas escravidõezinhas, aqueles pecadinhos de estimação. Cristo completará em nós a obra começada. Naila Santos, entrou aqui também, a paz de Jesus. Então assim, quando nós pecamos aqui neste mundo, nós nos apresentamos diante do sacerdote. O sacerdote, ele, na figura de Cristo, né, ele nos perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, o nosso pecado, ele é perdoado, mas ainda fica aquela tendência a pecar, né? Então fica
aquela, digamos assim, aquela pena, né? Então essas penas, o que acontece? Precisa de um tempo, né, para isso ser purificado. Então, digamos assim que após a morte, estas penas terão que ter, não posso dizer assim um tempo, né, mas seria um espaço para que nós pudéssemos nos purificar, porque lá no céu nós estamos a tempo, né, digamos assim, não neste tempo aqui, mas fora do tempo, né? Então nós passaremos um período, né, de purificação só tem uma saída, né? Do purgatório nós só saímos para junto de Deus, né? Só saímos para o paraíso, para o céu, para as bem-aventuranças, para o encontro com Cristo. Esse é o céu, né? Aonde que nós encontraremos quem? Onde nós encontraremos os nossos entes queridos que mereceram o céu, onde nós encontraremos os santos da igreja, sejam os santos aqueles, como eu disse ontem, os santos reconhecidos, os santos, aqueles que a gente talvez nem tenha ideia de que viveram uma santidade. Naila Santos, a paz de Jesus, Naila, que nós não tivemos nem ideia de que eles viveram numa radicalidade a santidade, né? Então fica esta mensagem para vocês. Nós vamos, neste resumindo aqui do Catecismo da Igreja Católica, falar o geral sobre o fim do mundo, né? Sobre tudo aquilo que acontecerá, né? Cada homem, lá no parágrafo 1051, cada homem em sua alma imortal recebe sua retribuição eterna a partir de sua morte, em juízo particular, feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Cremos que as almas de todos os que morrem na graça de Cristo constituem o povo de Deus para além da morte, o qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, quando essas almas serão novamente unidas aos seus corpos. Cremos que a multidão daquelas almas que estão reunidas no paraíso em torno de Jesus e de Maria forma a Igreja do Céu, onde na beatitude eterna elas veem a Deus tal como Ele é, e onde estão também associados em graus diversos, como os santos anjos, ao governo divino exercido pelo Cristo na glória, intercedendo por nós e ajudando nossa fraqueza por sua solicitude fraterna. Prestem atenção. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora seguros de sua salvação eterna, ou seja, aqueles que estão no purgatório, né, foram salvos. Então, quando nós temos que procurar neste mundo aqui a nossa salvação, né? Jesus nos resgatou. Jesus já nos deu a salvação, mas temos que continuar procurando ela nesta vida, mesmo diante de tantas tribulações. Então vamos lá. Voltando, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora seguros de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação. Está aí, o purgatório. Morremos, né, por causa do nosso pecado, esse foi o preço dessa desunião com Deus, deste Marina Teixeira, paz Jesus, Marina. Às vezes nós também queremos ser mais do que Deus, então por isso temos este preço a pagar, né? Embora seguros de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria de Deus. Ou seja, para nós entrarmos no céu, não podemos ter pecados, não podemos ter nenhum resquício, não podemos ter nenhuma pena a ser cumprida. Nós temos que ser puros. Para entrar no céu, nós passamos primeiro pelo purgatório.
em virtude da comunhão dos santos, a Igreja recomenda aos defuntos a misericórdia de Deus e oferece em favor deles sufrágios, particularmente o santo sacrifício eucarístico. Ou seja, as pessoas que estão lá no purgatório, que estão se purificando, esses nossos entes queridos, que podem estar no purgatório, alguns já estão no céu, outros podem ser que estejam condenados ao inferno, né? Mas vamos crer que ao menos eles estejam no purgatório. A Igreja, no dia 2 de novembro, oferece sufrágios, oferece o santo sacrifício eucarístico. É bom nós rezarmos sempre por eles. Às vezes nós pensamos assim, meu querido amigo, meu querido irmão, minha mãe, meu pai já está no céu, mas nós não podemos ter esta certeza. Às vezes eles estão precisando de muita oração para se purificar, né? Então as nossas orações aqui neste mundo são válidas. Então façam assim, rezem todos os dias pelos seus amigos, rezem todos os dias pelos seus parentes, rezem todos os dias até pelos seus inimigos, né? Para que Deus tenha misericórdia e eles alcancem o reino dos céus. Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja adverte os fiéis acerca da triste e lamentável realidade da morte eterna, denominada também inferno. Sônia Silva, oi, a paz Jesus, Sônia. Então, esta morte eterna, né, denominada inferno, né, algo que nós não queremos nem pensar, mas é uma realidade. O inferno não é um mito, né? O inferno é algo que existe, né? O inferno não está vazio, o inferno já tem os seus diabos e demônios, né? Não podemos afirmar que há pessoas lá, a Igreja não faz isso, né? Ninguém de nós podemos afirmar que fulano está no inferno, né? Mas já podemos aqui neste mundo observar algo que é do inferno, né? Então que nós nos afastemos cada vez mais desta possibilidade de nós irmos ao inferno. Vejam a pena principal do inferno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Você quer ficar eternamente longe de Deus? Então, ponto de interrogação. Você quer ficar eternamente longe de Deus? Então, acredito que nenhum de vocês, nem eu, queremos ficar eternamente longe de Deus. Então, precisamos procurar o sacramento da confissão, porque não sabemos a hora que o ladrão vai chegar, né? Não sabemos a hora que Deus nos chamará, né? Então, que nós não tenhamos pecados mortais, que nós procuremos o quanto antes a confissão, para que se de surpresa, né, como a gente diz, a morte chegar, possamos sim ir diretamente, ao menos ao purgatório, mas com a certeza de que alcançaremos a vitória. Zilka Alves, a paz de Jesus, Zilka. Então, a pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. Então, há muitas coisas boas neste mundo. Deus nos colocou neste mundo para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo. É belo as coisas do mundo, são gostosas de viver as coisas do mundo, mas a nossa felicidade plena está em Deus. Nada neste mundo vai nos fazer feliz plenamente. Nada pode ser uma felicidade, digamos assim, parcial, né? Ter dinheiro, ter um belo de um apartamento, os locais bonitos, mas bons amigos, né? Mas nossa felicidade plena está em Deus. Estou lá no parágrafo 1058. A Igreja ora
para que ninguém se perca, tem uma passagem aqui, Senhor, não permitais que eu jamais seja separado de vós, né? Se é verdade que ninguém pode salvar-se a si mesmo, também é verdade que Ele quer que todos sejam salvos, e que para Ele tudo é possível. A Santíssima Igreja Romana crê e confessa firmemente que no dia do juízo todos os homens comparecerão com seu próprio corpo diante do tribunal de Cristo para prestar contas de seus próprios atos. Vejam isso. A Santíssima Igreja Romana crê e confessa firmemente. Patrícia entrou aqui, Júlio também entrou, Leandro Pereira, abraço, a paz de Jesus. Este tema é muito interessante, por isso que eu estou vendo que muitas pessoas estão entrando, né? Eu gostaria, um tema muito difícil. Eu gostaria de que, caso eu tenha errado em alguma coisa aqui, né, estou acompanhando o Catecismo da Igreja Católica, às vezes eu dou a minha própria opinião, às vezes, né? Mas quando eu falo do Catecismo, eu coloco aqui para vocês os parágrafos, e se eu errei em alguma coisa, por favor, me corrijam, viu? Estou aqui para aprender com vocês. Mas vamos lá. Então, voltando aqui. A Santíssima Igreja Romana crê e confessa firmemente que no dia do juízo todos os homens comparecerão com o seu próprio corpo. Ou seja, este corpo que nós temos aqui, né? Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, mas já será um corpo glorificado, né? Este corpo aqui, mortal, teremos um corpo glorificado, né? Para prestar contas de seus próprios atos. Ou seja, então, lá no dia do nosso, teremos, assim que nós morremos, né? Nós vamos a um juízo particular. Este juízo particular não vai interferir no juízo final, ou seja, o que foi decidido já logo após a nossa morte, né? Não vai ter interferência lá naquele outro, vai ser a mesma coisa, né? Se nós, não haverá mais um tempo que nós vamos esperar um perdão, não. Se nós renunciamos a Deus nesta vida aqui já, nesta vida, se nós renunciamos a Deus, se nós somos ateus, né? Se nós não acreditamos em Deus, se nós renunciamos ele totalmente, né? Então a coisa fica complicada, né? Vamos falar assim no português, claro. Então, vamos acreditar em Deus, vamos ter fé nele, vamos ter fé na sua Santa Igreja, para que nós possamos alcançar a vida plena, a vida em Deus. Então, naquele juízo particular após a morte, Deus verificará qual será o nosso destino, né? Mas isso foi uma opção nossa mesmo. Foi uma opção que nós escolhemos. Deus não vai fazer algo contrário do que nós preferimos nessa vida, né? Não vai determinar algo contrário. Você quis desta forma. Você quis viver na vida de pecado. Você quis viver numa vida de separação total de Deus. Então, este é o seu destino. Por misericórdia, eu vou aceitar Deus. Por misericórdia, aceitará isso, né? Então, neste juízo particular, onde nossa alma, que é imortal, né? Nossa alma, que é imortal, passará por este juízo, um juízo de salvação, ou um juízo de separação total, tá? Então, no parágrafo 1060 fala assim para nós: no fim dos tempos, o reino dos céus chegará à sua plenitude. Então os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma. E o próprio universo material será transformado. Então Deus será tudo em todos, na vida eterna. Então, como isso acontecerá, isso será um mistério, né? Esse final dos tempos, onde as coisas serão transformadas, onde haverá novos céus e novas terras. Luciane Conceição, a paz de Jesus, Luciane. Então, tudo isso é um mistério, né? Essa que é chamada desta segunda vinda de Jesus, que nós esperamos e nós cremos. Você tem pedido para que Jesus volte? Então, esta é a pergunta. Você tem orado? Jesus volte, Jesus volte, Jesus esteja conosco, né?
queremos a sua volta, né? Para que todos nós sejamos glorificados, vivos e mortos ressuscitarão, ou para a vida eterna, ou para a separação eterna, ou para o inferno, né? Como nós dizemos. Deixa eu ver aqui. Alguém me informe aí quanto tempo que eu já tenho de live. Eu estou meio perdido aqui para a gente não se estender muito. Bom, vamos tomar mais um pouquinho aqui de suco. Hoje não tem café opressor, tá? Hoje tem suco de goiaba oprimido, tá? Então o café, ele ficou descansando um pouquinho. Nós vamos tomar um suco aqui de goiaba que tá uma delícia. – 42 minutos já, meu Deus do céu, muito tempo. Vamos ver o que eu tenho mais aqui para informar para vocês, que eu tinha separado. Bom, uma coisa que é bastante comum, que as pessoas se confundem, uma última coisa que eu vou falar para vocês. Então nós falamos sobre a morte, nós falamos... A Naila Santos está me perguntando aqui, mas Naila, faz assim, Naila, coloca aqui a sua pergunta aqui nos comentários, porque eu não consigo verificar agora via Messenger, tá bom? Por favor. Então nós falamos com vocês sobre Gabriel Vieira. Gabriel Vieira, paz de Jesus, Gabriel. Então nós falamos com vocês sobre a morte, resumidamente, né, pessoal? Porque a gente precisa de muito tempo para falar das coisas individualmente, né? Sobre a morte, sobre o juízo que é dividido em juízo particular logo após a morte e juízo final, né? Que é aquele no fim dos tempos, na segunda vinda de Jesus. A primeira vinda, todos lembram, né? Nós comemoramos, os católicos cristãos, né? Comemoraram dia 25 de dezembro, né? O nascimento de Jesus, a vinda do Salvador a este mundo, né? Então esta foi a primeira vinda. Jesus prometeu que voltará no fim dos tempos, né? Então estamos no aguardo e precisamos estar vigilantes, precisamos estar em oração. Então falamos sobre a morte, falamos sobre o juízo, falamos também sobre o purgatório, falamos sobre o céu e falamos também sobre o inferno, de forma bem resumida. 5 coisas que fazem parte do fim dos tempos, né? Principalmente falamos agora no finalzinho sobre o fim dos tempos, que é um mistério, né? Já estamos vivendo, né, esse fim dos tempos, aguardando a vinda do Salvador pela segunda vez, né? Estamos no tempo que a gente fala que é o tempo da igreja, né? Cristo é a cabeça, nós somos a igreja do Senhor. Bom, uma última coisa aqui, nós devemos viver num diálogo interreligioso, né, com todas as religiões, né, existentes, e nós também devemos viver num ecumenismo, né, ou seja, que todas as religiões cristãs, né, os católicos, os protestantes luteranos, anglicanos, os evangélicos pentecostais, então nós vivemos nesse ecumenismo. Só que há algumas posições diversas, principalmente com outras religiões, né? Então aqui neste livro, Escatologia, de Soares da Costa, ele fala pra gente, ele faz uma pergunta aqui e responde, né? E eu vou ler aqui para vocês, eu vou cansar um pouquinho vocês, né? Mas eu vou ler novamente aqui esta pergunta sobre a reencarnação, porque algumas pessoas participam da Santa Missa, mas também seguem o Espiritismo, né? Seguem ou outras religiões. Pessoal, caiu aqui a internet aqui em casa. Não sei se todos já estão aí novamente, se está tudo ok.
Alguém pode me dar um ok aí para saber se já voltou? Acredito que sim. Vamos esperar mais um pouquinho. Alguém dá um ok aí. Voltou. Rafaela me avisou aqui que voltou. Tá? Para mim voltou. Obrigado, Luciane. Então vamos lá. Aqui, como eu estava falando para vocês, no terceiro capítulo deste livro, que fala sobre a escatologia, sobre o fim do mundo, Dom Henrique Soares da Costa, que é bispo da diocese lá de Palmares, ele faz uma pergunta aqui. A reencarnação, ela é compatível com a fé cristã? Né? Então, aqui na página 59 e na página 60 deste livro, ele vai nos dar a resposta. Se você pode participar, por exemplo, do Espiritismo, e você também pode participar indo na igreja, indo nas duas coisas, cumulando. Né? Então vamos ver o que ele responde aqui pra gente. Ele que é a autoridade da nossa igreja, é bispo diocesano, né? Sabemos que o Jesus Cristo deu poder a Pedro, que foi o nosso primeiro Papa, né? Depois de São Pedro houveram diversos papas até hoje, que vocês conhecem, que é o sucessor de Pedro, o Papa Francisco, né? Então o Papa Francisco é, digamos assim, na linguagem bíblica, o príncipe dos apóstolos, e todos os demais, os apóstolos, os bispos, são os sucessores, né, de todos esses 12 apóstolos, né? São Pedro na pessoa do Papa Francisco. Então ele é a autoridade da igreja, né? Ele falando aqui nesse seu livro aqui, ele responde para nós. Então eu vou ler aqui para vocês. A reencarnação é compatível com a Escritura e com a fé cristã? Se olharmos a Sagrada Escritura, veremos que aí não existe, nem ao longe, a ideia de reencarnação. Para o povo judeu, bem como para todos os povos semitas, o homem é um todo inseparável, corpo e alma. A Bíblia jamais imagina o homem como sendo um espírito que vive preso num corpo. Na Bíblia, a ideia é outra. Eu sou o meu corpo, eu sou minha alma. Entrou aí também o Túlio Maciel, seminarista da Diocese de Santos. É isso, Túlio? Paz de Jesus. No Antigo Testamento, quando ainda se aguardava o Salvador, os judeus acreditavam que todos os mortos iam para o Sheol, a morada dos mortos, até o dia da ressurreição, quando o Messias viesse. Ressurreição, como já explicamos, é do homem todo, corpo e alma. No Novo Testamento, com a ressurreição do Senhor Jesus, já não há mais Sheol do Antigo Testamento. Todos os que morremos no Senhor, ressuscitaremos no Senhor e com o Senhor em corpo e alma. Jesus ressuscitado não é um fantasma. Ele come, bebe, pode ser tocado, ele é modelo e o princípio da nossa ressurreição. Tudo o que aconteceu com Jesus, né, acontecerá conosco também, né? É claro, portanto, que a Escritura nem sonha com esta ideia de reencarnação, nem mesmo se dá ao trabalho de combatê-la, condená-la, pois os judeus nem a conheciam. É interessante, no entanto, citar um texto da Epístola aos Hebreus, que de passagem fecha qualquer porta para a reencarnação. Para os homens está estabelecido: morreram uma só vez, e logo em seguida virá o juízo. Ou seja, morremos aqui, já virá o juízo. Não tem... Aqui ele vai falar, ele vai continuar explicando aqui. Como se vê, a Escritura é clara. Morrer uma só vez e depois comparecer diante do Cristo
juiz. Nada de voltar, nada de karma, nada de reencarnação. Peço que você releia os tópicos nos quais falávamos da ressurreição. Aí aparece claro qual é a fé da Bíblia e dos cristãos, né? Então isso é algo voltado para os cristãos católicos, né? Como eu disse, nós temos o respeito, nós com todas as religiões, nas crenças de todas as religiões, mas nós estamos explicando aqui o que o catecismo da Igreja Católica coloca para a gente, o que a Igreja Católica ensina para os cristãos católicos, que todos são chamados, né, a esta Igreja do Senhor, a esta Igreja de Cristo, né? Há um risco muito grande no cristão acreditar em reencarnação, pois ele pensa enganosamente que poderá voltar a esta vida e poder então reconquistar a salvação que perdera na vida original, o que não acontece. Portanto, é um engano muito perigoso. Mas há ainda mais. Caso houvesse reencarnação, Cristo não teria utilidade nenhuma e o Novo Testamento estaria completamente enganado. Vejamos bem, a mensagem central do cristianismo é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Fomos salvos gratuitamente, sem merecimento nosso, graças ao Cristo que por nós morreu e ressuscitou. Paulo diz claramente, para citar só uma passagem que está lá em Efésios 2, versículos de 3 a 6. Aí ele vai citar aqui inúmeras passagens do Novo Testamento, né? Então, para dizer que não é compatível, né, a reencarnação com a ressurreição, né? Cristo ressuscitou com o seu corpo, o seu mesmo corpo. Assim que ele morreu, ele ressuscitou com o seu mesmo corpo, até porque ele mostrou as suas chagas, né, nas mãos, no peito, né? Mostrou todo o seu corpo, só que agora com um corpo glorificado, né? Então Deus tem este poder de aparecer, como a gente vê em diversas passagens bíblicas, ora como um jardineiro, passa entre paredes, né? Então, mas com este corpo glorificado. Mas o mesmo corpo, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai nos céus, tá? Então, já me estendi muito nesta conversa, apesar de ser uma conversa interessantíssima, né? Não deixem de adquirir o Catecismo da Igreja Católica, estudem muito, peguem no índice analítico a palavra ressurreição, a palavra reencarnação, a palavra céu, a palavra inferno, a palavra purgatório. Estudem bastante sobre este assunto. No artigo 11 e 12 da primeira parte, o Catecismo vai explicar tudo isso que eu tentei resumir aqui para vocês. Este morrer em Cristo Jesus, o juízo particular, o céu, a purificação final ou purgatório, o inferno, o juízo final, a esperança dos céus e de nova terra. Então, estudem bastante, né, para vocês serem formados e formarem outras pessoas. Então vamos encerrar esta live da mesma forma que nós começamos. Não sei se todos lembram, nós começamos aqui com o creio. Só que eu agora vou terminar com o creio, que é chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Certo? Então vamos lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas.
e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Pessoal, muito obrigado por estarem aí comigo, por mandarem mensagens, né? As dúvidas podem enviar lá pelo Messenger, no particular ou aqui. Tentarei responder o que for possível. Ruth Reis também entrou aí, que me acompanha todos os dias. A paz de Jesus, Ruth, depois você pode ver esse vídeo novamente, que você acabou de entrar, né? Também vou deixar aqui para vocês que eu criei uma página, né? Um canal, Raquel Dias. Raquel Dias também entrou, a paz de Jesus, Raquel. Eu criei um canal lá no YouTube, né? O canal Café com Catequese, né? Esse nome aqui, hoje não teve cafezinho, mas teve suco que eu já tomei todo, né? Vou pôr mais um pouquinho aqui para vocês. Veja aqui, ó. Então, hoje não teve café opressor, né? Mas então, novamente eu estou repetindo para vocês, teve suco de goiaba oprimido. Rony Ferreira. Rony também entrou aí, a paz de Jesus. Então eu criei lá uma página no YouTube chamado Café com Catequese. Peço para vocês, aqueles que têm conta no YouTube, se inscrevam, né? Acompanhem todos os vídeos, eu tento deixar todos os vídeos lá. Já estou indo para o 4º vídeo, né? Todos os dias estou tentando vir aqui, não sei se conseguirei, né? Tenho o meu lado profissional também e vai ficar um pouco mais difícil a partir da segunda-feira de estar aqui todos os dias com vocês, mas vou tentar pelo menos intercalar aí nos dias para catequizar também, tá bom? Então fica este meu Salve Maria para vocês. Vamos encerrar este nosso encontro. Estivemos e continuaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus para todos. Fiquem com Deus.